Glória a Deus. Como o pastor Lucas começou pela manhã, né? Ele que ministrou hoje, disse, tem alguém diferente ministrando pela manhã? Ou agora pela noite não é tão diferente, né? O pastor Fábio não tem tanto ministrado pela noite, não seria um culto de ceia, mas nós queremos agora, mães, as mulheres aqui que estão, e eu vou pedir licença aos homens. Eu acredito que o Senhor claramente vai falar ao seu coração também, mas essa palavra com certeza vai ser direcionada mais às mulheres. Vamos orar? Senhor, nós já partilhamos da Tua palavra, nós começamos orando, nós louvamos o Senhor, e não é só um jargão, não é apenas uma fala, nós sabemos que o Senhor está aqui, é visível, é palpável, o Senhor está aqui, porque nós conseguimos ver isso na vida dos nossos irmãos, e conseguimos sentir o Senhor ao falar aos nossos corações, ao ministrar nas nossas vidas, e que não seja diferente agora, que a palavra do Senhor encontre espaço ao nosso coração, de cada um que aqui está, para que o Senhor mude, para que o Senhor modifique, para que o Senhor transforme, para que o Senhor faça da maneira que o Senhor quer fazer, assim como tem feito em toda a história, encontrando os corações, mudando as realidades, mudando as situações. Que essa noite não seja diferente, que o Senhor fale através da Tua palavra aos nossos corações. E se há, Senhor, alguém aqui que precisa de algo específico, eu sei que o Senhor é um Deus pessoal, fala com este, Senhor, que ele não saia daqui sem saber que o Senhor tem falado diretamente a este coração, a ele, aos seus ouvidos, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos compartilhar, e eu vou pedir para que você já deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 2, Êxodo 2, nós vamos ler do 1 ao 10, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou-o no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma das mulheres dos hebreus para amamentar a criança, amamentar este menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu o pagarei para você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Esse texto, obviamente, é muito conhecido dos irmãos. Eu pretendo não me deter apenas a uma mulher, pretendo falar pelo menos de 3. E para falar destas mulheres, parece que nós só lembramos do próprio Moisés, porque a mulher que nós vamos falar aqui é da mãe de Moisés, a Joquebede. Mas o nome de Moisés a partir desse momento que ele entra na história, ele é falado, o Pentateuco todo, os primeiros 5 livros, é dito, é falado, Moisés está em todos eles ali, sendo lembrado. Mas essa mulher teve algo especial na história. E eu coloquei um tema hoje, eu coloquei mulheres que mudaram a história. E eu peguei 2 que não fazem parte aqui da nossa Bíblia, que não estão entre as mulheres da Bíblia, mas que fizeram parte da história que nós conhecemos. E uma delas é Rosa Parks, em
1955, nos Estados Unidos, e aí você vai ler a história, é maravilhosa, porque essa mulher fez algo que aparentemente aos nossos olhos é pequeno, e se você não conhece, vou tentar descrever um pouco do que aconteceu. No momento em que ela faz isso, os Estados Unidos vivia uma segregação racial muito forte. Os negros tinham que ficar de um lado do ônibus e os brancos de outro. Na escola, os negros ficavam de um lado e os brancos de outro. E assim foi, e era. Mas essa mulher, dentro de um ônibus, ela se rejeita sair do seu lugar para que um branco sente. E parece tão pequeno, essa mulher é presa, e ela começa um movimento que muda as leis do país, por conta de um movimento que começou por uma atitude que ela tomou dentro daquele ônibus, de não ceder o seu lugar para um branco se sentar. Esse movimento dura 381 dias, as pessoas estão ali lutando agora para que as leis sejam modificadas. Nós temos, talvez essa mais conhecida, Susanna Wesley. Essa mulher com 19 filhos, Susanna Wesley teve 19 filhos. Talvez os mais conhecidos que nós sabemos são os irmãos, o John Wesley e o seu irmão. Mas o John Wesley começa algo que nós chamamos de um avivamento dos metodistas. Ele começa o movimento metodista, e esse movimento metodista alcança milhões de pessoas. A mãe de John Wesley ensinava os filhos em casa, tinha tempo com cada um dos seus filhos, tempo de devocional com cada um dos seus filhos. John Wesley é o que é porque teve a mãe que teve. É o que é porque essa mulher ensinou os caminhos do Senhor, porque ela mostrou o que ele deveria fazer, qual o caminho ele deveria seguir, quais os princípios que regeriam a vida dele, que fariam dele um homem de fato. Um homem de fato. Mas essa mulher estava lá, ensinando o filho. Ela não conseguiu tocar o tanto de gente que o John Wesley tocou. Ela não conseguiu chegar na multidão que John Wesley chegou. Mas ela fez a parte dela. A parte dela era ensinar o filho, e ela fez bem feito. Essa mulher mudou a história através dos seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos nomes de mulheres, e não são poucas, nomes de mulheres que também tocaram, mudaram a história, fizeram a diferença em algum momento importante, e talvez para nós é pequeno, como Rosa Parks, parece tão pequeno, né? Não cedeu o seu lugar dentro de um ônibus para alguém que se julgava ter direito mais do que ela. Ela não cedeu o lugar ao ônibus, e por conta disso, uma história foi mudada, e ela é lembrada até hoje. A mãe de John Wesley, a Susanna Wesley, é reconhecida e lembrada porque é dito o que ela fez pelos seus filhos, para que os seus filhos chegassem aonde chegaram. Quando nós olhamos para a Bíblia, não é diferente. Existem mulheres que vêm tocando a história, que vêm modificando a história, que vêm cumprindo os propósitos de Deus através da vida delas com os seus próprios filhos. E Joquebede é uma dessas mulheres. Joquebede, quando tem o Moisés, nesse momento, se nós olharmos para a história de Israel, era um momento extremamente tenebroso. Por quê? Israel vivia um momento que tinha sido bem recebido pelo faraó, porque José estava vivo. Teve o tempo de escassez, teve os 7 anos de muita abundância, e depois os 7 anos de fome, e com isso, o povo de Israel foi para dentro do Egito, e José estava vivo, e o faraó conhecia José, e o povo vivia ali em paz. Mas José morre, e surge um novo faraó, e com isso, o povo é escravizado, o povo é oprimido, aumenta a carga horária do povo. Por quê? Porque o faraó começa a olhar e vê que os hebreus começam a se multiplicar. Se nós voltássemos um pouco, ou fôssemos um pouco para frente, entenderíamos e veríamos isso. O povo começa a se multiplicar, e o faraó fala: a gente precisa fazer alguma coisa. Essa galera continuar crescendo, eles são mais fortes, eles vão se unir com um povo inimigo nosso, vão se levantar e vão acabar conosco. A gente precisa fazer alguma coisa.
Então dá mais serviço para eles. Eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos, e eles vão ter que ainda ir atrás da obra-prima. E eles se viram, deixa eles trabalharem, porque assim eles não vão nem ter tempo para sair para adorar ao Deus deles, porque após isso Moisés vai até o faraó pedir a libertação de um povo. O faraó faz com que aquele povo viva oprimido, sofrendo. Só que com isso, ainda antes de Moisés, há um decreto em que toda a mulher que tivesse, as hebreias, que tivessem filho, homem, tinha que matar, para que não se multiplicasse a força deles. Moisés nasce nesse momento, em que o povo é escravo, em que o sofrimento aumenta, em que o faraó manda matar todos os hebreus. Nesse momento da história, que precisa de alguém, nesse cenário o Moisés nasce. Mas o papel de Joquebede parece que é pequeno nesse cenário, mas não é, porque vamos imaginar, o texto diz que Joquebede esconde, ela dá a luz ao filho, esconde essa criança durante 3 meses, 3 meses, vamos imaginar o ambiente que essa mulher vive, porque enquanto eu lia, eu comecei a refletir e pensar, como que ela conseguiu esconder durante 3 meses, porque hoje nós temos as nossas casas, com muro, com janela, com portão, ninguém entra, ninguém vê, mas naquele tempo não era assim, as casas eram mais perto umas das outras. Se havia um decreto, se o povo estava matando os meninos homens, obviamente havia muita gente andando na rua e procurando com que as mulheres que estavam grávidas. Como que ela conseguiu permanecer com esse menino durante 3 meses? Uma criança não chora? Ninguém entrou dentro da casa dela? Você acha que foi fácil ela permanecer durante 3 meses escondendo esse menino? Como foi? É nesse ambiente de medo constante, soldados passando ao redor da casa, a insegurança, um bebê que era, naquele momento ali, não tinha como você falar para ele, para de chorar, fica em silêncio, não tinha como. Essa mulher faz o possível para esconder esse menino. Mas tem um ponto interessante aqui. Chega um momento que ela entende que ela não vai conseguir mais esconder o Moisés. Ela não vai mais conseguir segurar o Moisés. Os soldados vão passar e vão descobrir, alguma coisa pode acontecer. Nesse momento da história, há necessidade de uma decisão. Assim como o Lucas falou hoje cedo, e falou também aqui agora no momento de oferta, sobre uma mulher que teve que tomar uma decisão em abençoar o profeta com a comida que tinha, ou comer e esperar morrer. Há uma decisão aqui, entre a Joquebede, o filho, e a situação que ela vivia. O que a Joquebede vai fazer? Ela pega o filho, coloca num cesto, e põe à beira do Nilo. Mas eu queria que nós entendêssemos aqui uma questão importante, que essas 3 mulheres que nós vamos tratar, e a outra nós já vamos entrar nela, que é Ana, Joquebede não queria com que Moisés morresse, obviamente, cuidado de mãe, amor de mãe, desejo com que o filho permanecesse vivo, mas ela via algo diferente no filho, porque até em Hebreus vai dizer, e o próprio texto vai dizer, que o menino era formoso, o menino era bonito, mas eu não olho essa beleza que Joquebede via na forma só de aparência. Ela sabia que esse menino teria algo diferente na história. Esse menino seria algo diferente na história da humanidade, de um povo, de uma nação. Joquebede permanece segurando o filho, protegendo o filho até quando conseguia, mas naquele momento não tinha o que fazer, não tinha o que continuar a fazer. Então ela toma a decisão de colocar o menino na beira do Nilo. Quando ela coloca o menino e faz essa entrega, é exatamente nesse momento que a filha de Faraó encontra Moisés. Mas olha que interessante, meus irmãos, uma mãe que faz de tudo para proteger o filho, de permanecer, de segurar, de proteger, que é o que uma mãe faz até os dias de hoje. E as mães que estão aqui entendem o que eu estou falando. O máximo que pode, de proteger, de zelar pelo filho, de fazer tudo pelo filho, algumas até em excesso, faz mais do que deveria. Não teve, começa a fazer o que não teve para o filho ter o que ela não teve. Então
a mãe está ali zelando por essa criança, mas há um ponto na história importantíssimo, que passa despercebido às vezes, que ela, naquele momento, não entendia que Moisés, se ele tinha algo do Senhor, nada iria lhe acontecer. Ela precisava confiar em Deus, ela precisava colocar de fato o Moisés ali naquele cesto e à beira do Nilo. Quando ela entrega, quando ela coloca o menino naquela posição, ela não sabia o que podia acontecer. Talvez morrer, talvez outra pessoa achar e falar assim, é hebreu, vamos matar. Mas a história conta o contrário. A filha de Faraó encontra Moisés, e ainda nesse rumo da história, ela ainda é chamada para cuidar do próprio filho. Enquanto eu lia isso, eu de fato pensava, quantas coisas nós seguramos com as nossas mãos, a ponto de fazer tanta força para segurar, e nós perdemos. Mas quantas coisas nós oramos diante do Senhor e falamos, Senhor, eu vou abrir mão então, eu não consigo mais, a minha força chegou aqui, é o ponto final, eu esgotei, e quando eu abro mão disso, o Senhor me dá mais do que eu preciso. E aí quando eu olho para isso, eu vejo Joquebede abriu mão, porque ela não tinha mais o que fazer, ela só confiou. Quando ela confiou, ela colocou o filho onde ela deveria colocar, ela recebeu o filho de volta, cuidou do filho até o filho ser mais velho. O filho não morreu, porque a filha de Faraó encontra o filho e tem misericórdia daquele menino, manda chamar uma mulher para cuidar, e a própria Joquebede diz, cuida do menino, e além de cuidar do menino, eu vou pagar para você cuidar dele, eu vou pagar para você cuidar do menino. Quantas coisas nós tentamos fazer com o nosso braço, acreditamos que somos fortes o suficientes, e não confiamos de que quando nós entregamos a Deus, Deus é muito mais capaz e melhor do que nós, de fazer melhor do que nós o cuidado, e ainda nos devolver mais do que nós queremos, ou precisamos, ou pedimos. Porque quando nós pedimos, parece que os nossos pedidos são grandes, mas diante de Deus, os nossos pedidos ainda são pequenos. E eu não sei você, a sua oração às vezes é, Senhor, me dá isso, me ajuda nisso, me abençoa nisso. E quantas vezes você já se deparou com a sua oração e com o que você recebeu, e você falou, recebi mais do que pedi. Eu pedi isso e o Senhor me deu a mais do que eu pedi. Joquebede confiou em Deus e colocou o Moisés naquela posição. Recebeu o Moisés como filho para que ela cuidasse do menino, e ainda recebeu dinheiro por isso, para cuidar do menino que era dela. Confiar em Deus é abrir mão da situação que não nos cabe mais. A Joquebede entendeu isso. A mãe de Moisés parece que passa despercebida. Parece que a partir desse momento só o Moisés é lembrado. Mas esse momento da história só acontece porque Joquebede, primeiro, teve a coragem de esconder o menino durante 3 meses. E depois se colocou diante de Deus e confiou de que colocando o menino ali, o Senhor iria cuidar. O processo de confiar em Deus não é fácil. O processo para aprender a confiar em Deus não é fácil. Até porque, quando parece que nós somos bons naquilo que fazemos, nós deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar na nossa própria capacidade. E é assim em basicamente tudo que nós fazemos na vida. Eu lembro que eu com 15 anos de idade, meu irmão me ensinou a fazer o que é errado já e dirigir moto. Ele tinha uma bis, 15 anos me ensinou a dirigir. Eu aprendi a dirigir, com 16 já dirigia, com 17 eu já dirigia moto, e eu lembro de uma frase que meu irmão disse assim para mim, porque eu aprendi a dirigir, então 2 anos depois eu já era bom dirigindo, e eu lembro que ele disse assim, é quando a gente se acha bom que a gente cai, então você continua devagarzinho, você está aprendendo ainda, você não é, e eu lembro dessa frase, e essa frase faz total sentido, porque com 16 para 17 anos eu tive meu primeiro tombo de moto, quase morri, 16 para 17 anos, por quê? Porque eu já achava que eu sabia alguma coisa, eu estava tão confiante em mim mesmo, que eu não imaginei que aquele carro que não estava dando seta ia entrar na rua, na minha frente,
E parece que na vida a gente é tão confiante nas coisas que nós aprendemos a fazer. Então você entra num trabalho hoje, você começa a aprender, alguém vai te ensinar, e você se torna bom naquilo. E você começa a ser tão bom naquilo que você passa a pessoa que te ensinou, e aí você começa a se achar, porque você agora é melhor do que a pessoa que te ensinou, e a partir daquele momento você não depende mais de ninguém, você só vai e faz. E parece que na igreja e na vida as coisas são assim. Parece que na parte espiritual é assim, parece que nós vamos aprendendo a fazer as coisas, e vai se tornando rotina, comum, e nós de repente, mas não é nunca de repente, parece que é o de repente, nós já não oramos mais, nós só oramos na igreja, nós só confiamos em Deus quando é necessário, que não cabe mais na nossa mão, mas quando não cabe, eu vou trabalhar, no final do mês eu vou receber o salário. O pastor Fábio sempre diz isso aqui, ele aprendeu a depender de Deus, ou ele viu que ele não dependia quando não tinha mais nada, e assim foi com a maioria de vocês, como foi comigo, como nós estávamos conversando, eu e minha esposa esses dias. Aprender a viver na parte financeira não é fácil. Quando a gente tem, a gente confia, porque a gente tem, mas quando não tem, é assim, e agora? E agora? Joquebede confiou em Deus, porque ela precisava confiar, não tinha mais o que ser feito, não estava mais na sua alçada, não cabia mais na sua mão, e Deus nos prova exatamente quando nós temos agora a capacidade de ser melhores nisso. Domingo o pastor Fábio falou exatamente o que eu acabei de dizer, que ele aprendeu a confiar dessa forma, que a gente confia só com o salário, e aí na segunda-feira, a empresa me manda mensagem assim, me mandou um áudio de 2 minutos, e é a maior empresa que eu tenho na minha lavanderia hoje. Ele me mandou um áudio de 2 minutos, e aí o áudio dele começava assim: Lucas, teve uma troca de padre aqui, né, que eu trabalho fazendo a lavagem de um seminário de padres, e aí o padre mudou e deu um problema no banco, o banco bloqueou a nossa conta, e aí o pagamento que a gente ia fazer hoje, a gente não vai conseguir, o banco deu em 3 dias, 4, para fazer o pagamento. Aí ele falando no áudio e eu já entrando na minha conta, mas enquanto ele falava e eu entrava na minha conta, eu lembrei exatamente o que o Fábio disse. Quando acontece isso, é o momento que você fala assim: vou entrar na conta, vou ver se eu pego um empréstimo, vou ver se... Eu já estava entrando na conta, escutando o áudio dele, quanto que eu tenho na conta para pagar as contas, se vai sobrar, não vai ter, e aí, o que eu faço? Pago como funcionário? Eu já entrando na conta, enquanto eu estava clicando para a senha, eu falei: não vou entrar na conta, Deus está falando comigo nisso, eu vou confiar. Respondi para ele, falei: não, fica tranquilo, quando liberar a conta, você faz o depósito. Mas meu coração estava assim: rapaz, se liberar depois de 4 dias vai ser difícil. Mas a verdade é, quando está na nossa mão, é fácil. Quando deu dia 5, vai cair o dinheiro, caiu, ufa, caiu. Vamos pagar a conta, vamos pagar aqui, pagar ali, o cartão de crédito, ai, glória a Deus. Dia 5 vai cair o pagamento, o cartão vence hoje. Aí o rapaz manda, vou depositar só daqui 10 dias. Pô, mas 10 dias não dá, como que eu vou pagar as contas? Parece que sai da nossa alçada, né? É aí que a gente aprende a confiar. Não tem como confiar tendo só as coisas muito fáceis. Joquebede precisou confiar quando não cabia mais na sua mão. Quando ela confia, o Senhor devolve a ela, e não só devolve a ela o filho para que ela cuide, mas devolve a ela mais do que ela precisava. Agora ela tem o filho e tem o recurso para cuidar do filho. Imagina, você recebe seu filho e Deus fala assim para você: aí Lucas, pega lá os seus 2 filhos, que a escola deve ser cara, e dá para o pastor Fábio cuidar. O pastor Fábio já tem 3, o pastor Fábio vai cuidar. Ele fez assim, o pastor Fábio vai cuidar. E aí você fala assim: pô, senhor, sério? Aí você toma atitude e fala: filho, infelizmente você vai ter que ficar com o pastor Fábio, com as meninas, vai arrumar uma maneira de fazer aí. E você toma a decisão e, chorando, vira as costas e vai embora. E aí no dia seguinte, o pastor Fábio vai lá e fala assim: eu vou deixar eles com você, e eu vou pagar a escola, a faculdade, vou pagar o intercâmbio, vou pagar tudo que eles precisarem, você pode comprar e só manda o que gastou. A confiança é assim, a Joquebede colocou ele no rio, na beira, e disse assim: que seja o que Deus quiser. Se ela tinha tanto recurso para cuidar dele, eu não sei,
mas ela deixa lá. Aí a filha de Faraó pega ele, chama lá uma moça para cuidar desse menino aqui, devolve a ela e diz assim: ó, tudo que você gastar com ele eu pago. É uma bênção ou não é? Mas parece que a confiança, ela só é ativada quando foge da nossa alçada, da nossa mão. Mas eu espero que a gente saia daqui hoje confiando, antes que a gente precise colocar alguma coisa no rio. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 20, diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então o Senhor fez um voto, dizendo: ela fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da sua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o obedecerei ao Senhor, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, e como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que lhe pediu. E ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Quando nós olhamos para esse momento da história, também há uma crise na terra. Assim como havia com Moisés, havia uma crise nesse momento, no lugar onde eles estavam. Qual era essa crise? Israel não estava preso naquele momento fisicamente, eles não estavam presos fisicamente, mas eles estavam totalmente afastados de Deus, espiritualmente afastados de Deus. Nós estamos aqui nesse momento, no final da era ali, da época dos juízes, e a Bíblia vai descrever que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Os sacerdotes estavam corrompidos, os filhos do sacerdote Eli, nós conhecemos a história, eram imorais, estavam desviados da presença do Senhor, faziam o que queriam. Esse é o momento em que a nação se encontrava. 1 Samuel 3 ainda diz: a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Era rara a palavra do Senhor naqueles dias. Raramente eles ouviam a voz do Senhor naqueles dias. Ou seja, havia uma ruptura espiritual, o povo estava longe de Deus, precisava de alguém que os reconectasse, que trouxesse ali para eles algo novo. E nesse cenário, é o cenário que Ana está orando. Ana está pedindo a Deus um filho, e eu já preguei uma vez sobre Ana, falando exatamente disso. Ana pedia um filho ao Senhor, Ana pedia um filho ao Senhor, mas o Senhor queria algo a mais. O Senhor queria algo a mais, porque o Senhor estava vendo além da história humana. Ana queria um filho. Por quê? Além dessa crise toda, Ana sofria humilhação, e nós sabemos disso. A outra mulher, Penina, a mulher do seu marido, tinha filhos, e usava disso para brincar com o coração de Ana, usava disso para
acabar com a parte emocional de Ana. Ana vivia não só esse momento espiritual, mas esse momento físico, esse momento sentimental, dentro da própria casa, dentro da própria família. Mas quando nós olhamos para o que o Senhor está fazendo, e Ana orando, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho, o Senhor olhando, e eu disse isso na outra pregação, eu acho que o Senhor olhava e pedia outra coisa a Ana, e Ana pedia um filho, e Deus falava, eu quero te dar um filho, mas Ana pedia um filho para si. O Senhor estava pedindo alguém para ser usado naquele tempo, para que alguma coisa fosse transformada, não só na casa de Ana, para que ela tivesse um filho e acabasse a chacota dentro de casa, não para que ela recebesse o filho e ela fosse tida agora como uma mulher que teve filho, porque naquele tempo uma mulher que não tem filho, uma mulher que é estéril, é tida como uma mulher qualquer dentro da própria casa, tida pela Penina como essa mulher. E aqui eu já tiro talvez uma das lições mais importantes. Tem coisa que nós pedimos a Deus, que está muito mais ligado ao que os outros vão ver e falar de nós, do que de fato, o que interessa de Deus, os olhos de Deus, sobre nós mesmos. Será que Ana queria um filho para que a chacota parasse? Para que os outros olhassem e falassem assim, puxa, ela teve um filho, que bom. A alma dela estava angustiada só porque ela queria um filho, para que os outros vissem? Para que acabasse a fama dela diante dos outros? Em que Eucana tinha filho com outra mulher e ela mesma era incapaz de conceber um filho? Mas ela consegue aquilo que ela quer, quando ela diz, Senhor, se me deres um filho, eu entregarei ao Senhor. Ana pediu um filho, e eu acho que o Senhor falava, eu quero te dar um filho, mas eu quero te dar um filho que você vai me entregar, porque eu preciso de alguém para mudar a história, para transformar o que está acontecendo, não só dentro da sua casa, mas em toda uma nação. E nós sabemos quem foi o filho de Ana, uma oração que é respondida, e aí nós perguntamos, o que Deus está fazendo nessa hora da história? Deus está levantando Samuel, nem tinha nascido ainda, mas o Senhor sabia quem ele seria. Samuel é profeta, juiz, líder espiritual. O Samuel é levantado nesse tempo, agora, como alguém que restauraria não só a própria casa, porque Ana teria filho, e depois de o Samuel, Ana teve mais filhos, 5 filhos, 3 homens e 2 meninas. Não só por conta disso, mas Samuel foi tido para um propósito maior, e que Ana entendeu, quando ela disse, se o Senhor ouvir a minha oração, e o Senhor atentar ao meu pedido, eu entregarei ele ao Senhor. Nesse momento, para mim, Ana entendeu o que estava no coração de Deus. Porque pensa, como que uma mãe pede um filho, e automaticamente ela diz, se o Senhor me der, eu devolvo ao Senhor. Ela vai pegar o filho e vai ficar sem o filho? Será que ela já tinha fé para que o Senhor desse mais filhos a ela? Ou será que ela só entendeu que o Senhor queria algo dela? Será que quando nós pedimos algo ao Senhor, nós pedimos com a intenção de usar aquilo que o Senhor vai nos dar como benefício para a glória de Deus, benefício para uma nação, benefício para um povo, benefício para todos? Ou será que nós pensamos só na nossa casa? Porque veja, nesse momento, Eli tinha 2 filhos, que pensavam só em si e dentro da sua própria casa. Eli pensava só nos seus filhos e dentro da sua própria casa. Será que Ana, tendo aquele filho, pensaria só na sua própria casa? Puxa, agora eu tenho um filho, agora ninguém pode, eu não sou mais chacota. Agora o meu marido é olhado e diz assim, puxa, as 2 mulheres, 3 mulheres, agora tem filho, olha que bênção. Ou será que ela entendeu que aquilo que ela estava pedindo a Deus era para um propósito maior? Será que quando nós oramos a Deus, nós pedimos as coisas, as nossas orações estão relacionadas ao que está no coração de Deus, para usarmos para o benefício do reino, ou quando nós oramos pedindo a Deus alguma coisa, isso é para o nosso próprio benefício? Isso é para nós usarmos ao nosso favor?
Será que nós queremos que as pessoas tragam oferta para que nós ofertemos e peguemos a melhor parte para nós? E também depois levemos fogo estranho ao altar? Ou será que nós estamos dispostos a dizer: Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, estará totalmente entregue para a obra, para benefício do reino de Deus? Será que nós estamos disponíveis para que o Senhor nos use com aquilo que Ele tem dado nas nossas mãos? Não que Ele vai dar, aquilo que Ele já tem dado. Será que aquilo que nós já temos nas nossas mãos, podemos usar para o benefício do reino de Deus? Ou se aquilo que nós já temos nas nossas mãos já serve só para o nosso próprio benefício? Como os filhos de Eli. Quando Ana entende que ela pedia um filho e Deus queria alguém para ser usado como juiz, como profeta numa nação, Ana diz: então se o Senhor me der o filho, eu devolverei ao Senhor. E assim acontece. O texto diz que o Eli acha que ela está embriagada, e no momento que ela diz: não, minha alma está angustiada, eu estou pedindo por um filho, Eli diz então para ela: ó, vá em paz, que o Senhor conceda a você aquilo que você tem pedido. O texto diz que naquele momento o semblante dela muda, o coração dela já se enche de fé, ela já sai dali sabendo que alguma coisa ia mudar, ia ser transformado, alguma coisa aconteceria. Enquanto Israel vivia essa confusão espiritual, Deus preparava um filho na barriga de uma mulher, que talvez naquela situação era improvável de ter um filho. Mas Deus não olhava só para a situação dela como uma mulher para sua casa. Deus olhava para ela como alguém que teria uma mão na mudança de uma história, de um povo, de uma nação. Porque Samuel unge o Saul, depois o Samuel unge o rei Davi. E nós sabemos que a linhagem do nosso Senhor Jesus vem da linhagem do rei Davi. Samuel faz parte da história. Samuel está com a mão na história. Mas antes de Samuel, Ana estava com a mão na história. Ana estava de joelho no chão. Ana estava ali: Senhor, me dá um filho. E se o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Será que foi fácil? Porque Ana amamentou e cuidou daquele filho até que ele passasse esse momento, e então ela pudesse levar ao sacerdote. E aqui, nós homens não vamos entender isso. Talvez as mulheres que são mães. Cuidar do filho, e chega um momento em que acabou a amamentação, e agora você vai levar ele ao profeta, e vai deixar ele lá, e ele vai crescer naquele ambiente, e você vai embora. Ele vai ficar com outra pessoa. Olha, eu não sou mãe, mas eu imagino só um pouco desse sentimento, e eu imagino o quanto é difícil, dolorido, mas ela cumpriu o que ela tinha dito ao Senhor. Ela foi obediente, e o Senhor não deixou ela só com um filho. O Senhor Deus deu mais 5 filhos a ela. Quando nós estivermos dispostos a entregar no altar do Senhor, quando nós estivermos dispostos a orar, pedindo o que está no coração do Senhor para as nossas vidas, talvez as situações das nossas vidas mudem. Talvez você, mãe, tenha orado sim para que Deus salve o seu filho, para que mude a história do seu filho, porque ele não está aqui, e eu creio que Deus pode fazer. E como foi falado hoje pela manhã, e o Lucas citou isso, tem horas que a gente está pensando: vou desistir, eu vou parar, eu estou cansado. Não para, não desiste. Ana poderia ter desistido, Ana poderia ter parado, mas ela perseverou, até o momento que ela entendeu que o Senhor queria algo dela. Ela na oração estava pedindo alguma coisa, mas ela entendeu que o Senhor não queria só que ela pedisse, que ela também entregasse. Será que nós estamos dispostos hoje a não só pedir, mas entregar? Se o Senhor te pedir alguma coisa hoje, você está disposto a entregar? Ou será que nós chegamos aqui na casa do Senhor só para pedir? Será que hoje o nosso coração veio só para agradecer e pedir? Será que o nosso coração está disponível, disposto a ouvir a voz do Senhor e dizer: eu estou disposto a entregar? E eu vou partir para a última mulher. E obviamente, uma mulher que se tornou mãe, mas que foi chamada na adolescência, seus 13, 14, 15 anos, a mãe do nosso Redentor, do nosso Salvador. Tantas mulheres tiveram filhos na história, e os seus filhos foram homens maravilhosos, e foram
precursores de muitas coisas. Isabel, nós temos Sara, nós temos tantas mulheres que se colocaram nessa posição e tiveram filhos que foram maravilhosos, que fizeram coisas maravilhosas na terra. Mas todas essas mulheres tiveram filhos que fizeram coisas maravilhosas, mas precisava de alguém que mudasse a história por completo, que mudasse de uma vez por todas aquilo que nós talvez entendíamos como mundo, o povo entendia como mundo, como salvação. Maria, em Lucas 1:36, 1:34 ao 36 diz, e eu vou ler só um trecho pequeno. O anjo aparece a Maria e conversa com ela e diz que ela foi agraciada pelo Senhor. E diz assim: Maria perguntou ao anjo: como que acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril, estará no 6º mês de gravidez. Está no 6º mês de gravidez. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a palavra do Senhor. Então o anjo a deixou. Mas eu queria pensar em uma adolescente recebendo uma palavra de um anjo. Uma adolescente, uma menina que é escolhida pelo Senhor para gerar a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. É escolhida por um anjo, uma menina que está no começo da sua vida, talvez não teve tanto contato com essa parte espiritual, e a resposta dela para o anjo, depois de tudo que o anjo diz, mesmo ela tendo medo, é: como que isso vai acontecer? Ela quer saber como vai acontecer, ela não duvida, ela não tem dúvida de que o anjo está dizendo para ela: vai acontecer. E depois que o anjo explica, ela só termina dizendo que eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas se nós voltarmos um pouco antes, nós vamos ver a história de Zacarias. Nós estamos na série de Lucas, né? O pastor Fábio pregou isso lá no começo. O Zacarias, um homem que estava sempre ali diante do altar oferecendo sacrifício, estava sempre junto do Senhor. Quando o anjo vem e diz isso, o que ele faz? Ele duvida. Naquele momento ele duvida, ele tem dúvida do que vai acontecer, então ele fica mudo. Mas essa menina, ela não duvida em nenhum momento. A resposta dela é: como que isso vai se suceder? Como vai acontecer? Mas a Maria, ela recebe esse privilégio de gerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo num momento da história que não é só a opressão romana que está sobre a história, como havia a opressão de Faraó. Nós vamos estar aqui nesse mundo sempre debaixo de uma opressão. Os poderosos estão aqui, ou melhor, os que se acham poderosos, que estão em cadeiras, em lugares, que se acham poderosos, vão continuar oprimindo aqueles que não têm condição de estar naquela posição. O mundo é mundo. O Faraó oprimiu o povo. Depois, naquele momento da história, Eli estava perdido na sua parte espiritual. Mas nesse momento não é só a opressão romana, não é só o domínio romano que está sobre uma nação. É toda uma história de um povo que depois do Éden, depois da queda, vem sofrendo a humanidade, vai se perdendo, vai se desconstruindo, vai sendo má. Como Davi diz: em pecado concebeu-me a minha mãe. O homem vai nascendo em pecado, o homem vem se destruindo conforme vai passando a humanidade, e ele não consegue fazer nada por si. O Senhor dá a lei para que o homem então consiga pelo menos voltar próximo de Deus, mas então o homem não consegue cumprir todas as leis.
Nesse momento da história, o povo aguardava o Messias prometido. Havia opressão sim dos romanos, havia sim uma religiosidade entre o povo, entre aqueles religiosos, os fariseus, uma religiosidade vazia. Havia um silêncio profético. Imagina uma menina, uma adolescente escutar isso de um anjo, no momento em que ninguém escuta a voz de Deus. Essa menina escuta o anjo dizer a ela que ela vai conceber à luz um filho, e esse filho não é qualquer um, é o Filho do Altíssimo, é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. O povo estava cansado de esperar, mas esse chamado de Maria, dessa mãe, que ainda não era mãe, mas ela topou, ela aceitou esse chamado, com toda certeza ela já imaginava o que iria acontecer, porque ela era virgem, ela poderia ter perdido o José, o noivo, porque até mesmo o José queria deixar ela. Uma jovem simples, de uma cidade simples, iria sofrer julgamento, vergonha pública, e tudo mais o que ia acontecer, risco de ser rejeitada por todos, até mesmo pela sua própria família. Aceitar o que o anjo estava propondo a ela, vinha com toda essa carga física, diante do olhar dos outros. Os anos se passaram, quantos anos se passaram? E nós estamos aqui, somos crentes, e se tem algum irmão ou uma irmã que infelizmente pode acontecer, e nós estamos aqui para ajudar para que isso não aconteça. Estamos aqui para direcionar para qual é o ideal de Deus, mas existem alguns momentos na vida, a irmã engravida, a própria igreja hoje a julga. Como era naquele tempo? Como era naquele tempo da história? Essa menina aceitar, receber Jesus Cristo dentro de si, ficar grávida antes mesmo de ter marido. Como era? Mas ela aceita. Maria responde: que cumpre-se em mim conforme a tua palavra. Mas Maria não gera um filho comum. Ele não veio só como Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó e levar o povo a passar pelo Mar Vermelho, a andar debaixo de nuvem, a ir para uma terra prometida. Não, o nosso Senhor Jesus não é só o libertador de um povo físico. O nosso Senhor Jesus não é o Samuel, um juiz de uma nação, chamando o povo para uma espiritualidade diante da lei. Maria está gerando um filho que traz uma mudança completa de toda a história. Ele liberta a gente não só das mãos de Faraó, ele liberta a gente de todo um peso de escravidão, de pecado. E agora não é só mais uma estéril que tem filhos. Agora aquele que crê em Jesus pode ter filhos, pode ser curado e pode viver com Jesus eternamente. Agora tem lugar junto de Jesus todos os dias. Foi nos aberto um lugar agora de acesso a Deus, porque Jesus veio através de Maria. Maria aceitou gerar alguém que mudaria a história por completo. Não é só os números, não é só 300 anos antes de Cristo, e agora 2026 anos depois de Cristo. Não é. É uma história por completo, é uma história de pecado, é uma história que o povo não conseguia romper, é uma história que o povo vivia debaixo de um jugo de religiosidade, da lei. Maria aceita gerar o Salvador, que vem dar sossego, paz à nossa alma atribulada, que vem não só trazer luz aos olhos daqueles que estavam cegos, não só trazer o coxo a voltar a andar. Jesus vem dizer para aquele homem que precisava andar: os seus pecados estão perdoados. Não existe salvação maior. Andar era pouco para aquele homem. A maior salvação daquele homem que os amigos desceram do telhado é: os seus pecados estão perdoados.
talvez você, mãe, mulher, talvez parece que a sua história, a sua vida não é tão valiosa assim, não tem muito, mas todas essas mulheres estão com a mão na história, assim como você. O seu filho pode ser o próximo John Wesley, Billy Graham. Se o Senhor tem dado a você uma família, cuide dela, dê o seu máximo. Eu sei que diante do mundo que nós vivemos hoje, essa palavra do lar é quase uma briga aí fora. Mas eu posso dizer para você que a história seria diferente se as mulheres fossem como Susanna Wesley, entendessem que talvez com 19 filhos bem criados, ela muda o mundo sem sair da própria casa. Uma mulher pode mudar o mundo sem sair da sua própria casa, da sua própria cidade. Quais foram as cidades que Jesus andou? Ele não chegou em Sumaré, mas os seus discípulos fizeram de tudo. E nós temos a palavra do Senhor que tem chegado a Sumaré, porque um dia Maria disse sim ao Senhor. Mas todas elas tiveram que fazer uma coisa comum. Elas tiveram que entregar. A Joquebede teve que colocar o Moisés à beira do Nilo. A Ana teve que dizer: se o Senhor me der o filho, eu entrego ao Senhor. E a Maria estava nos pés da cruz enquanto o Senhor estava sendo crucificado. Todos foram embora, mas Maria estava ali. Será que conseguimos entender o que doeu no coração daquela mãe? Eu sei o que é um grito de uma mãe que perde um filho. E eu vou encerrar com isso. No dia que meu irmão faleceu, no dia que meu irmão foi assassinado, nós estávamos em casa e meu irmão saiu para brigar no meio da rua, e eu fiquei com a minha mãe em casa. E eu lembro que minha mãe não estava indo na igreja, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas naquele dia ela foi no fundo e ela entrou no quarto dela chorando, e ela ajoelhou no pé da cama, e ela chorava no pé da cama dizendo: Senhor, cuida do meu filho. E eu estava sentado do lado dela sem entender muito, eu não entendia muito o que ela estava fazendo, a questão de oração, e eu estava ali. E eu lembro que uma das nossas vizinhas entrou em casa e ela disse assim: Eliana, subiu acho que umas 6 viaturas na nossa rua aqui para a rua de cima. E minha mãe, com o coração aflito, já levantou correndo, e eu também. Nós saímos no portão de casa, minha mãe desceu sentido a um terreno baldio que corta as ruas assim. Minha mãe desceu e eu subi, e a minha mãe estava descendo e eu, sem olhar para ela, subindo. Um rapaz parou ela no meio do caminho e falou: você é a mãe do Jefferson? E ela disse sim. E aí ele disse: seu filho acabou de ser assassinado na rua de trás. E eu escutei um grito da minha mãe que é audível para mim até hoje. É um grito que vem da alma, é um grito que naquele momento de dor eu não conseguia ainda sentir, passar por esse luto, porque foi um grito que me fez na verdade o oposto. Eu tentei sair correndo para ir até onde meu irmão estava, eu não consegui. Mas uma mãe que perde um filho sofre. Maria estava nos pés da cruz, vendo o que estavam fazendo com Jesus, mas ela sabia que aquele momento da história traria salvação para todo um povo, que ela não saberia, ela não teria acesso a esse povo, mas a graça do Senhor chegaria a nós. Você, mãe, ou que vai ser mãe, você tem acesso a alguém que pode mudar todo um curso de uma história. Seja de alguém que está dentro de um ônibus e se recusa a sair para que alguém sente. Seja como Susanna Wesley, que talvez seja do lar, mas dará o melhor para cuidar dos seus filhos, e os seus filhos mudarão uma nação, um povo. E agora para você, pai, homem,
que você também se coloque nessa posição de sacerdote, de alguém que está disposto a viver o máximo que pode pela sua família, pela sua casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha graça de olhar para nós e saber que Ele pode nos dar filhos, porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Por isso essas mulheres entenderam e conseguiram entregar. E como eu comecei a pregação dizendo, eu gostaria de encerrar nisso. Nós vamos orar. Enquanto o pessoal vai louvar um cântico, eu gostaria de perguntar a você: tem algo que você gostaria de entregar ao Senhor hoje? Tem algo que você gostaria de falar: Senhor, eu gostaria de entregar? Porque talvez se eu entregar aquilo que está no meu coração, de tal maneira, o Senhor vendo, assim como viu Ana, fará em meu favor, olhará para mim. Vamos orar, fique de pé. Pode vir até o altar do Senhor, nós vamos orar por você. Se você falar assim: pastor, eu tenho algo que eu gostaria de entregar ao Senhor, a minha alma precisa entregar algo ao Senhor, eu gostaria de colocar diante do Senhor uma coisa que talvez eu tenha tentado segurar com as minhas mãos, e hoje eu gostaria de entregar, para que o Senhor fizesse algo em meu favor. Esteja diante do Senhor, que o nosso coração esteja disponível a entregar ao Senhor o que o Senhor deseja, para que o Senhor então use a nossa vida, para que então o Senhor tenha tudo de nós, para que o Senhor tenha tudo de nós, para que o Senhor possa usar a nossa vida por completo, Senhor. Todos os nossos recursos, tudo que temos, nós entregamos diante do Senhor. Os nossos pedidos, nós não queremos para o nosso próprio benefício. Nós não queremos as coisas para que as pessoas só vejam que algo mudou na nossa vida. Nós queremos diante do Senhor, que o Senhor, ó Pai, tenha total liberdade para tirar e colocar na nossa vida aquilo que será para benefício do reino do Senhor. Porque como o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, que disse sim ao Senhor, uma adolescente, uma menina, disse sim ao chamado do Senhor, gerou Jesus Cristo, o Salvador de toda uma nação, que mudou por completo tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, e hoje o Santo Espírito do Senhor habita dentro dos nossos corações. Obrigado, Senhor,
pela tua salvação que chegou na nossa casa, que chegou na nossa família, que chegou no nosso lar, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque uma mulher disse sim ao Senhor, porque uma mãe disse sim ao Senhor. Que o nosso coração esteja disposto, disponível a dizer sim ao Senhor e a viver completamente o chamado, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um aqui, as mães, os pais, as famílias, porque as famílias é que mudam a história. Famílias que estão nos pés do Senhor, famílias que são estruturadas, famílias que se colocam na presença de Deus. Essas são as famílias que mudam uma nação, que muda, Senhor, um município, que podem mudar o bairro de Sumaré, que podem mudar a cidade de Sumaré. São famílias que estão aos pés da cruz, famílias que estão dispostas a viver o chamado do Senhor. São famílias que mudam uma cidade, um povo, uma nação. Que o nosso coração esteja alinhado ao coração do Senhor. Se o Senhor precisa tirar de nós alguma coisa, nós queremos entregar ao Senhor hoje, como essas mulheres entregaram um dia, para que então o Senhor tenha total liberdade e acesso para fazer em nós aquilo que lhe é devido, aquilo que o Senhor deseja, para que possamos cumprir o chamado do Senhor com excelência, com tudo que temos e com tudo que somos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, encerrar o nosso culto. Que o Senhor possa acompanhar você até o seu lar, até a sua casa. Que você seja abençoado, que essa semana seja uma semana de vitória, de graça para a sua vida. E que essa semana você possa ser usado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Que você possa ser como essas mulheres que foram ousadas e usadas. Por conta disso, nós falamos delas hoje. Que você possa ser ousado e usado, para que um dia as pessoas possam falar de você, não para orgulho, mas possam falar que você teve uma parte na salvação, na vida delas. Que o Senhor possa continuar usando as nossas vidas para isso, amém? Nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Nós estamos hoje em menos pessoas, então pega na mão do seu irmão que está do seu lado, para que nós possamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor, obrigado, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por este momento que nós tivemos, onde possamos, Senhor, adorar o teu nome, onde pudemos, Senhor, dizer que o Senhor é bendito, aonde, Senhor, a tua igreja, a tua noiva se reuniu e ouviu a tua voz falar aos nossos corações. Que cada palavra, Senhor, possa cair em terra fértil e produzir. Que essa semana o Senhor possa usar cada um dos meus irmãos, cada família, a ser, Senhor, luz aonde eles estiverem, nos seus trabalhos, nas suas casas. Que as mães sejam abençoadas. Que o Senhor, ó Pai, cure aquela que precisa de cura. Que o Senhor use a vida destas mães que aqui estão, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor seja bendito nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vai na paz do Senhor. Deus abençoe.